Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre o patrimônio imaterial, mas primeiro precisamos saber de algumas coisas. Patrimônio cultural é uma herança compartilhada que tem em si um valor histórico relevante, um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo, tornando-se assim uma espécie de ligação com o passado, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus objetos que remetem à memória e à identidade desse povo, classificadas em suas respectivas naturezas, que são material e imaterial. Como algo se torna patrimônio? O que determina se um bem cultural é ou não é um patrimônio histórico-cultural são as suas relevâncias históricas para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Quem é responsável por cuidar dos patrimônios? Falando de responsabilidade mundial, esta cabe à Unesco, uma agência especializada ligada à ONU, fundada em Londres em 16 de novembro de 1945, cuja sede atual encontra-se em Paris e que tem subsedes ou representações espalhadas por diversos países do mundo. No Brasil, a sua representação fica em Brasília. No Brasil, a responsabilidade sobre o patrimônio histórico e cultural é do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, um órgão do Estado ligado ao Ministério do Turismo. Porém, a responsabilidade da preservação do patrimônio cultural também é da comunidade, como cidadão comum zelar pelo patrimônio. Como já dito antes, o patrimônio cultural pode ser classificado como material e imaterial. O patrimônio material é composto por um conjunto de bens móveis e imóveis, existentes por sua vinculação a fatos memoráveis da história, classificados segundo sua natureza como arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico ou de belas artes, como por exemplo o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, pinturas, esculturas, vestígios arqueológicos e o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente perdeu-se boa parte da história brasileira por conta de um incêndio que ocorreu em 2018. Já o patrimônio imaterial é composto de maneira como os grupos sociais se expressam, por meio de festas, saberes, fazeres, ofícios, celebrações e rituais. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Outra classificação de patrimônio cultural que é pouco falada é a mundial. Patrimônio cultural mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Ele significa as formações físicas, biológicas e geológicas, habitats de espécie, animais e vegetais ameaçados, e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estética excepcional. Alguns exemplos são o Taj Mahal, na Índia, o Grande Zimbábue, no Zimbábue, e a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos. O patrimônio cultural e imaterial é tão importante quanto o material. Ele está ligado aos saberes que são relevantes para a permanência de uma cultura através da tradição oral. São passados as formas de expressão, celebrações, modos de fazer e os tipos de arte. A tradição oral só permanecerá caso haja uma política de salvaguarda e registro desse patrimônio que falaremos adiante. Para a preservação dos bens culturais de natureza imaterial, foi necessária a criação de uma lei importantíssima, que todos nós temos que saber, pois estamos intimamente ligados a ela. O Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, e o artigo 206 da Constituição Federal de 1988.
O Decreto número 3.551 determina que será criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Os registros de natureza imaterial serão incluídos nos seguintes livros: o Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; o Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, práticas, cênicas e lúdicas; e o Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Em 2004, foi criado o Departamento do Patrimônio Imaterial para reforçar a lei dos anos 2000, porém houve a necessidade de algo a mais. Sendo assim, em 2010 foi institucionalizado o Decreto número 7.387, de 9 de dezembro de 2010. Este que surge para valorizar a linguística dos povos formadores da sociedade brasileira, essas línguas que remetem a identidades com extremo valor cultural e que devem ser preservadas. Pelotas é uma cidade na região sul do Brasil. Está localizada próxima ao Uruguai e à Argentina. A região destaca-se pela gastronomia, prédios históricos, paisagem natural, a praia do Laranjal, o clima é frio. O nome do município de Pelotas teve origem nas embarcações de varas de corticeira forradas de couro, usada para a travessia dos rios na época das charqueadas, e atualmente Pelotas é conhecida pela capital nacional do doce. Ela teve os seus primeiros doces portugueses produzidos aproximadamente na década de 1860, quando começa o período do apogeu no município. O município teve forte influência da estética portuguesa, com seus casarões com cerâmica portuguesa nas fachadas, e Pelotas é muito rica em tesouros arquitetônicos e monumentos, muitos tombados pelo patrimônio histórico do município e do estado. No início de seu desenvolvimento e ainda fazendo parte de Rio Grande, quase metade da população de Pelotas era escrava. 1.126 escravos para 2.419 pessoas livres, dos quais apenas 712 eram brancos, 105 indígenas e 232 livres. A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. O dia 2 de fevereiro é o dia dedicado à comemoração da Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, padroeiras e protetoras dos navegantes. Para os descendentes dos europeus, a dedicação do dia está voltada para Nossa Senhora dos Navegantes, e para os descendentes de África, o dia de Iemanjá. Uma representa o catolicismo e a outra os orixás. Há quem diga que as duas são uma. A diferença de nomes se faz por conta do atrito entre estas religiões. E para terminarem com o problema, os negros incorporaram aos nomes dos santos católicos os nomes de seus orixás. São duas procissões distintas. Uma parte do santuário da colônia Z3, a Iemanjá, e a outra, a Nossa Senhora, na comunidade de Nossa Senhora. Parte dessas procissões se dão a pé e a outra parte por meio embarcado, ou seja, fluvial. O mais bonito de toda a festa é o encontro entre as duas, quando as duas religiões se unem. A Fena Doce é uma feira organizada anualmente, promovida pela Câmara de Diretores Lojistas de Pelotas, entre os meses de maio e junho. Ela é uma forma de exaltar a diversidade cultural do município e também tem o papel de contar a trajetória histórica por meio da gastronomia, neste caso, os doces, os famosos doces de Pelotas. É uma feira embasada no saber e fazer das principais e tradicionais etnias que compõem este município. A feira movimenta o turismo e o comércio local, gerando renda e atraindo turistas de diversas regiões do Brasil e do exterior também. Ação dos profissionais para a preservação do patrimônio imaterial. Através da nossa trajetória do curso de Arqueologia e Antropologia na Faculdade Federal de Pelotas,
vimos que a preservação e classificação dos bens imateriais não seria possível sem o auxílio de profissionais da área das humanas, do poder público e da comunidade. O dia a dia de muitos antropólogos, arqueólogos, historiadores, museólogos, entre muitos outros profissionais da área, tem como finalidade a preservação do patrimônio cultural, pelo meio de investigações de sítios arqueológicos, estudos etnográficos, demarcação de territórios e compreensão da história do Brasil. Eu dou um destaque para a antropologia, no qual se atenta muito aos estudos etnográficos e a compreensão da oralidade. Para encerrar o vídeo, podemos dizer que, se o patrimônio cultural imaterial não estivesse sob este cuidado, muito de nossa cultura seria perdida. Muitas coisas até de nosso cotidiano não seriam as mesmas, pois a maioria dos brasileiros frequentam locais que carregam essa imaterialidade, celebram eventos e muitos fazeres que estão ligados a nós. Sem a importância da cultura imaterial, nosso país não seria o mesmo.